Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a verdade em tempos de dúvida, para jovens, lição número 11. Cristo não criou o inferno. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado do Senhor, o sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para estar junto comigo. De mim o seu servo para estar junto comigo para levar a sua palavra para as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Lição de domingo, como criar um ateu. Imagine isto, um inferno eterno, onde chamas consomem os condenados sem nunca destruir sua carne, e gritos de dor ecoam sem cessar. Nesse cenário de pesadelo não há alívio, apenas tormento interminável, sem esperança e sem misericórdia. Como conciliar uma cena dessas com um Deus amoroso e justo? Inferno não existe, povo de Deus. Eu estou fazendo esse tema como falando, mas o inferno não existe. O inferno é a sepultura, tanto para as pessoas que aceitaram a Deus e que aceitaram ser ímpia. Tem uns vai ter a vida eterna e os outros vai ter a morte eterna. Morte eterna é ser aniquilado ali, acabou. Não existirá mais. Não ficar indo nas chamas lá e ficar consumindo. Não existe isso. O impacto dessa doutrina tem sido profundo. Charles Darwin, considerado o pai da teoria da evolução, refletiu sobre isso em sua autobiografia. É difícil imaginar por alguém desejaria que o cristianismo fosse verdadeiro, já que, de acordo com o texto bíblico, as pessoas que não creem, incluindo meu pai, meu irmão e quase todos os meus melhores amigos, seriam punidas eternamente. Essa é uma doutrina abominável. The Autobiography of Charles Darwin, 1809 a 1882. Página 87. E esse pensamento, entre outros, contribuem para que Darwin se afaste cada vez mais da fé cristã. A verdade é que o ensino do inferno como um lugar de tormento eterno tem sido dos grandes responsáveis pelo avanço do ceticismo e da descrença. Afinal, como aceitar que um Deus de amor manteria pessoas vivas sofrendo para sempre? Jamais. Deus fala, não tenho prazer na morte do ímpio. Já diz tudo, né? Será que os cristãos não deveriam se oposicionar contra esta imagem distorcida de Deus? Com certeza, mas os cristãos hoje estão defasados. Um livro que analisa os danos causados por esse conceito é Desconstruing Hell, Open Relating Responsáveis Scrutiny, Desconstruindo o Inferno. Respostas abertas e relacionais à doutrina do tormento. A obra revela como essa doutrina causa traumas espirituais dolorosos, leva muitos ao ateísmo e alimenta o medo e a desconfiança em relação ao caráter de Deus. Ao longo desta semana, vamos mergulhar no que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno. Descobriremos que o ensinamento bíblico verdadeiro é o da aniquilação, a destruição definitiva do mal, e não um sofrimento eterno. Essa compreensão não apenas está em harmonia com o caráter de um Deus justo e amoroso, mas também é a única que faz sentido quando analisamos cuidadosamente as Escrituras. Segunda-feira, lição de segunda-feira, os maus queimarão para sempre. Os maus queimarão para sempre? É a pergunta. Malaquias capítulo 4, versos 1 a 3. Descreve de forma intensa a destruição dos ímpios. Eles serão queimados até se tornarem cinzas.
Esse ato final não deixará nada para trás, nem raiz nem ramo. O plano de Deus é erradicar completamente o mal para garantir a paz no universo. Naum, capítulo 1, verso 9. Reforça essa certeza. A angústia não se levantará duas vezes. O mal não voltará. A sua destruição definitiva assegura que a eternidade será vivida em plena harmonia, sem interrupções. Por que as pessoas têm medo de falar do inferno, cara? Porque homens ficam propagando essa ironia. A palavra é bem clara. Aniquilará, esvaziará. Acabou. Deus faz justiça não por meio de um castigo eterno, mas eliminando o pecado e o sofrimento de forma completa. Em Ezequiel capítulo 28, versos 18 e 19, lemos que Satanás será reduzido a cinzas e deixará de existir para sempre. Isso não é tormento eterno, mas extinção definitiva. Obadias capítulo 1, verso 16 confirma esta verdade ao declarar que os ímpios serão como se nunca tivessem existido. Tá bem claro isso? Essa destruição final é, na verdade, um ato de misericórdia plenamente em harmonia com o caráter que um Deus amoroso, que deseja restaurar a paz em toda a criação. Se a doutrina do inferno eterno fosse verdadeira, ela distorceria o caráter de Deus e tornaria difícil confiar nele. Um Deus que permite sofrimento sem fim e entraria em conflito com a sua própria lei de amor. Mateus capítulo 22, versos 37 e 40. E com os princípios de misericórdia e perdão que ele nos ensina a praticar. O tormento eterno retrata Deus como um tirano, impondo um castigo infinito por pecados cometidos em poucos anos. Como confiar em um Deus que age de forma contrária do que ele mesmo ensina? Jamais, né? Como se diz, é mentira os que os povos estão dizendo aí. Isso tornaria Deus incoerente, e esse definitivamente não é o Deus da Bíblia. Exatamente. A Bíblia apresenta apenas dois distintos: perecer ou receber, a vida eterna. João capítulo 3, verso 16, não há uma terceira opção. A ideia de que os ímpios serão atormentados para sempre equivale na prática a dizer que também receberam a vida eterna, porém em sofrimento. No entanto, o plano de Deus é eliminar o mal, perpetuar a dor. A vida eterna, segundo a Bíblia, é um dom oferecido àqueles que creem em Cristo. Romanos capítulo 6, verso 23. A verdadeira alegria da eternidade seria impossível se o mal ainda existisse. O mesmo que confinado em algum canto do universo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, lemos que a morte, o resultado do pecado, é o último inimigo a ser destruído. Essa vitória final garante que a eternidade será de fato livre de dor, medo e tristeza. Pergunta no rodapé. Lemos na Bíblia que o salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno. Essa verdade muda de forma como você enxerga a justiça e o amor de Deus? Jamais. Eu acredito e bato o martelo, decreto que isso é verdade. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, como eu falei. Não muda de forma nenhuma o meu consentimento. Lição de terça-feira, fogo eterno. Se Deus não vai atormentar os perdidos para sempre no inferno, como entender os textos que falam sobre fogo eterno? Por exemplo, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Antes de tudo, observe, esse fogo é destinado ao diabo e seus anjos, não para nós. Deus providenciou tudo para que ninguém precise compartilhar o destino do inimigo. A vontade divina é salvar, não destruir. Esse fogo é chamado de eterno não porque queimará para sempre, mas porque as suas consequências são eternas. O livro de Judas também nos ajuda a compreender o sentido da expressão fogo eterno. No verso 7, ele recorda o que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Elas foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Essas cidades foram totalmente consumidas e jamais reconstruídas. Tornaram-se cinzas. Gênesis 19, 29. Os moradores não estão sendo queimados até hoje. O fogo não permanece aceso.
mas o resultado foi permanente, ou seja, fogo eterno significa condenação eterna e não sofrimento eterno. Exatamente. O próprio Jesus usou a imagem de Sodoma e Gomorra como um modelo que acontecerá com os ímpios. O castigo será eterno, Mateus capítulo 25, verso 46, mas o ato de castigar será temporário. O Salmo 37 confirma essa realidade, os ímpios perecerão, e desaparecerão, como desaparece a fumaça. Salmos capítulo 37, verso 20, já não existirão, Salmos 37, 10. Outro mal-entendido comum envolve a expressão fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, verso 12. Alguns interpretam isso como um fogo que consome eternamente sem destruir. No entanto, a Bíblia usa esta expressão como outro sentido. Trata-se de um fogo que cumpre seu propósito até o fim. Veja que o profeta Jeremias escreveu sobre a destruição de Jerusalém. Então, porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias capítulo 17, verso 27. Jerusalém, obviamente, não está queimando até hoje. O que o texto quis dizer é que ninguém conseguiu impedir que aquele fogo de cumprir sua missão. O fogo de Deus consome completamente. Ele executa o juízo divino. E quando termina, resta apenas o que é eterno, a justiça de Deus e o novo começo que ele preparou para os justos. O pergunta no rodapé: o que mais motiva você, o amor de Deus ou o medo do fogo? Por quê? O amor de Deus. E o porquê? Porque eu acredito nele. Eu acredito que se eu se arrepender e for a ele, ele me dará a recompensa. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. A crença na imoralidade natural da alma, influenciada pela filosofia grega, sustenta a ideia de que o céu e o inferno já estão habitados por almas desencarnadas, logo após a morte. No entanto, a Bíblia afirma que os mortos não sabem de nada, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, e que a única saída para a morte é a ressurreição. E como isso acontecerá? Primeiro ocorrerá a ressurreição dos justos na volta de Jesus, depois a dos ímpios no final do milênio. João capítulo 5, versos 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. Somente então os que rejeitam a salvação receberão a sua sentença, a destruição definitiva pelo fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Lembre-se da mentira contada pela serpente no Éden. É certo que vocês não morrerão. Espiritismo. Aí começou o espiritismo, povo de Deus. Gênesis 3, 4. De que forma a doutrina do tormento eterno continua repetindo essa mesma mentira ainda hoje? Confira os termos abaixo, nos ajuda a compreender melhor do que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno. Quais são os dois únicos destinos possíveis para cada pessoa? João capítulo 3, verso 16 e Romanos capítulo 6, verso 23. Destruição completa, alma e corpo. Ezequiel capítulo 18, verso 4 e verso 20. Mateus capítulo 10, verso 28. Vai marcando aí, povo de Deus, depois que vocês assistirem esse vídeo. A dor de Deus diante da perdição dos ímpios. Ezequiel capítulo 33, versos 11. 2 Pedro capítulo 3, versos 9 e 10. O fogo que consome, Isaías capítulo 47, verso 14, Mateus capítulo 13, versos 40 a 42. E temos, jovens, a rede semântica. A rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são diferentes quanto ao número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede representa aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é sua vez de expressar o que faz sentido para você. Aniquilação. Lição de quinta-feira: o fogo de Deus. A Bíblia descreve Deus como um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. Sua santidade é a glória que são tão intensas que povoam um impacto profundo em todos os que se colocam diante dele.
Um exemplo marcante é o que aconteceu com os soldados romanos no túmulo de Jesus. Ao se depararem com um único anjo, desmaiaram de medo e caíram por terra como mortos. Mateus capítulo 28, versos 2 a 4. Se a presença de um anjo causou tamanha reação, imagine o poder resplandecente de Cristo em toda a sua glória. Em sua segunda vinda, o brilho de sua presença destruirá os ímpios. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Enquanto os justos se alegrarão ao contemplar o seu rosto. A história de Moisés mostra como alguém pode gradualmente tornar-se capaz de contemplar a glória de Deus. Primeiro, em Êxodo capítulo 3, versos 2 a 6. Moisés viu a sarça que queimava sem se consumir e ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo. Mais tarde, em Êxodo capítulo 24, versos 9 e 10, ele subiu ao monte Sinai e viu o Deus de Israel sobre um pavimento de safira. Já em Êxodo capítulo 33, versos 18 a 23, Deus permitiu que ele visse apenas suas costas, pois nenhum ser humano poderia contemplar toda a sua glória e continuar vivo. Ao longo dessa jornada, quanto mais Moisés passava tempo com Deus, mais era capacitado a suportar manifestações cada vez mais intensas e de sua luz e santidade. Isaías capítulo 33, verso 14, levanta uma pergunta que ecoa até hoje. Quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? A resposta vem logo em seguida. Somente os justos poderão viver na presença de Deus. Sua glória que consome os que rejeitam o arrependimento. É a fonte de vida para aqueles que confiam nele. Essa é a vida eterna. Essa vida eterna é um presente de Jesus. Ele nos convida a permanecer em sua presença, purificados e prontos para viver a vida plena em que ele oferece a todos os que creem. O mais impressionante é quem são os justos e não os perdidos, e que habitarão para sempre no fogo da presença divina. A luz da santidade de Deus traz destruição para os ímpios, mas gera vida para os fiéis. A glória que consome também purifica e sustenta no fim. Tanto os justos quanto os ímpios se depararão com a glória de Deus, uma glória que traz morte para uns, mas plenitude de vida para outros. Pergunta no rodapé. Imagine se o dia do Senhor anunciado por Malaquias estivesse prestes a acontecer. Como isso mudaria suas prioridades hoje? É como se diz: nós que estuda a profecia, nós que estamos preparados e enxergar com alegria. Agora, os que negam a profecia, negam a palavra de Deus, não se preparam para as coisas futuras, iam morrer de medo, iam se encher de medo. Por quê? Não se prepararam. Iam ficar questionando, mas o que está acontecendo? O que está havendo? Lição de sexta-feira, a heresia do tormento eterno. Tenho pensado que muitos internados em hospitais psiquiátricos foram ali levados por experiências semelhantes à minha. Sua consciência foi abalada por um senso de pecado. Sua tremente fé não ousava suplicar de Deus o prometido perdão. Ouviam as descrições do inferno ortodoxo até que parecia coagular o próprio sangue nas veias e imprimir com fogo uma marca em sua memória. Andando ou dormindo, o terrível quadro estava sempre presente, até que a realidade se perdeu na imaginação, e essas pessoas apenas viam a rodeá-las as chamas do lendário inferno e ouviam somente os gritos dos condenados. A razão foi destronada, e o cérebro se encheu de confusa fantasia de um sonho terrível. Os que ensinam a teoria de um inferno perene fariam bem em cuidar com mais atenção de sua autoridade para manter uma crença tão cruel. Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 26. Satanás atribuiu a Deus todos os males herdados pela carne. Ele o apresenta como um Deus vingativo e implacável, que se satisfaz com os sofrimentos das suas criaturas.
Foi Satanás quem deu a origem à doutrina do tormento eterno como castigo pelo pecado, pois assim ainda podia levar as pessoas à incredulidade e à rebelião, alienar a mente delas e destronar a razão humana. Ellen Goldwhite no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 22. A mente humana é incapaz de calcular o mal causado pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade e abundante de misericórdia, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Quando consideramos as, as falsas cores que Satanás pintou o caráter de Deus, podemos entender que porquê que o nosso misericordioso Criador tem sido evitado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizantes sobre o Deus que pelo menos ensinos do púlpito são propagadas pelo mundo têm feito milhares e até mesmo milhões de céticos e incrédulos. Apenas uma lembrança permanece: nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação, e essa sua fronte ferida em seu lado, em suas mãos e pés estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Ao contemplar Cristo em sua glória, e o profeta declarou: raios brilhantes saem da sua mão, e ali estava um esconderijo de sua força. Abacuque capítulo 3, verso 4. Em suas mãos e seu lado feriu onde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o ser humano com Deus. Ali está a glória do Salvador, ali está o esconderijo de sua força, e os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra, por toda a eternidade. Os ferimentos do Calvário proclamarão o louvor e declararão o poder de Cristo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. Ellen Goldwhite no livro Grande Conflito, páginas 448, 557 e 560. Lição de sábado: o inferno e o amor de Deus. Verso para memorizar: pois o Senhor virá como um fogo consumidor, como água de enxofre sobre a terra. Malaquias capítulo 4, verso 1. Muitas pessoas imaginam o inferno como um lugar de tormento sem fim. Não é difícil perceber como essa ideia pode gerar medo, confusão e até a revolta contra Deus. No entanto, a Bíblia apresenta uma realidade diferente. A condenação é definitiva, mas o sofrimento não é eterno. Deus não mantém ninguém vivo apenas para sofrer. Sua justiça e misericórdia são perfeitas. O plano de Deus é erradicar o mal de uma vez por todas. Ele promete que os ímpios serão consumidos não para sofrer eternamente, mas para que o mal seja eliminado, garantindo que o universo fique livre de dor e injustiça. Sua autobiografia, Charles Darwin relatou como a ideia de um inferno eterno e afastou do cristianismo. Ele não conseguia aceitar que as pessoas amadas pudessem sofrer para sempre. De forma semelhante ao longo da história, milhares de pessoas têm se afastado da fé por entenderem Deus de maneira equivocada. Esse ensino distorce a mensagem de amor de Deus, levando à descrença e ao trauma espiritual. O ensino correto sobre o inferno revela a verdadeira face de Deus. Ele não deseja sofrimento infinito, mas justiça e restauração. Entender isso muda a forma de que falamos de Deus, como confiamos nele e como convidamos outros para conhecê-lo. A Bíblia não nos ameaça com medo eterno. Ela nos chama à vida, à esperança e à reconciliação com o Criador. Então foi isso, povo de Deus. Deus não criou o inferno. A lição número 11 da Escola Sabatina. A verdade em tempos de dúvida para jovens. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus, o Pai, querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!